Hoje vamos falar sobre a polaridade masculina e feminina que existe dentro de cada um de nós. O famoso Yin e Yang. E a necessidade do equilíbrio entre essas duas polaridades. Conforme conheço as pessoas e ouço sobre seus problemas, consigo ver como é comum, tanto no nicho espiritual, quanto em outros aspectos da vida, vermos homens naturalmente mais masculinos, mas que ao se espiritualizarem ou entrarem em um processo de cura, se tornam mais femininos. E por outro lado, vejo também mulheres que têm uma energia mais feminina liderando. Todos nós temos essa dualidade dentro de nós. E pode haver momentos em que a energia feminina é predominante em homens, ou a energia masculina ser predominante em mulheres. E não há nada de errado com isso, contanto que você esteja consciente de onde está a sua energia e qual é realmente natural para você. Não fica confuso, deixa que eu vou te explicar melhor. Antes de qualquer coisa, devemos deixar claro que não estamos falando do gênero masculino ou feminino. Estamos falando de energias complementares, e isso existe em toda a natureza. Os casais mais harmoniosos que eu conheço, independente de gênero, possuem esse equilíbrio energético. A energia masculina é direta, ela lidera, é direcional, tem traços divinos masculinos, é a calma, é a respiração profunda, tem um profundo nível de enraizamento, é decisiva, faz escolhas, anseia por liberdade, quer vencer, planeja. Esses são todos os traços divinos masculinos, ou podemos nomear de Yang. Mais uma vez, você pode ter mulheres que talvez tenham esses traços. Isso é muito comum, mas também existe o divino feminino. O divino feminino quer relaxar. O divino feminino se expressa. Há uma emoção que é liderada pelo divino feminino. O divino feminino quer sentir amor, quer se sentir nutrido, anseia por amor e segurança, enquanto o masculino anseia por liberdade. O divino feminino está muito conectado à intuição e também ao movimento. É por isso que dançar é uma atividade muito feminina. Esses são diferentes traços de ambas energias. E mais uma vez, você pode ter homens que têm isso como uma energia predominante. E o que nos atrai para outras pessoas é o que é chamado polaridade. Ou seja, vamos atrair o oposto disso. A energia feminina vai ansiar por amor e segurança, se expressa bem e é muito emocional, enquanto a masculina é mais governada pela lógica e objetividade. Agora, aqui está algo que acontece à medida que crescemos. Existem momentos em nossa vida em que podemos nos ferir. Por exemplo, crescer com um masculino ou feminino ferido pode resultar em um controle maior nesse aspecto. Uma mulher, por exemplo, pode ter naturalmente em sua essência uma energia mais feminina, mas vamos supor que seu pai traiu sua mãe, e então essa mulher perdeu a confiança no masculino. O que vai acontecer? Ela vai emular mais dessa energia masculina. Ela vai liderar, porque não pode confiar isso a outra pessoa. Então precisa obter isso de si mesma. Então, de certa forma, despolarizará essa energia feminina. Polaridade significa atração. É muito fácil distinguir energia masculina de feminina. O masculino quer liderar, quer ter direção, quer fornecer, quer ajudar a feminina a se sentir segura. A feminina quer relaxar na energia liderante do masculino, quer sentir-se segura. Agora que você tem essa percepção, provavelmente muita coisa vai fazer sentido. Talvez o seu relacionamento não esteja mais tão harmonioso, porque na verdade, harmonia é uma troca complementar. E por estar faltando um pouco dessa troca, dessa polaridade, que muitas vezes existe no começo da relação e se perde durante o processo, a relação se torna desarmoniosa. Entenda antes de qualquer coisa quem você realmente é internamente. Não a ferida que a vida causou, mas sua essência interna, porque energia não se engana. Farei uma menção aqui da lei da polaridade que diz: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Com certeza você já ouviu a expressão: são dois lados de uma mesma moeda, assim como o frio e o quente são idênticos em natureza, porém diferentes em temperatura. Em um próximo vídeo abordarei as 7 leis herméticas e falaremos mais sobre a lei da polaridade. Podemos ver que esse tipo de contraste energético ocorre a todo momento. O Texas, por exemplo, é um estado muito mais yang
enquanto a Califórnia é muito mais yin. Imagine que você furou o pneu do carro na estrada. Em algum ponto na estrada você vê uma casa e vai pedir ajuda. Pode aparecer alguém armado. Quem é você? Saia da minha propriedade agora. Uma casa claramente com mais energia, Yang. Ou então, pode aparecer um casal doce, receptivo, que prontamente o ajuda e ainda oferece uma sopa, energia Yin. Esse contraste existe em tudo na vida e precisamos ter muita sabedoria para encontrar um equilíbrio nesse aspecto. Uma pessoa muito Yang talvez não o ajudaria a trocar o pneu, o que vai contra os ensinamentos teosóficos, mas talvez uma pessoa muito Yin seria tão receptivo que poderia sofrer um assalto, ajudando alguém totalmente desconhecido. Isso requer sabedoria, requer abertura ao momento presente para entender qual energia deve ser atuante naquele instante. A civilização ocidental mudou de um longo período, sendo predominantemente e excessivamente Yang. A mudança começou nos anos 60, mais em direção ao Yin, e isso foi maravilhoso e foi absolutamente necessário. Isso permitiu que muita espiritualidade viesse do Oriente, igualdade para as mulheres, maior empatia com outros seres humanos, a aceitação de pessoas gays. Todas essas coisas maravilhosas aconteceram graças à mudança para um estado de consciência mais empático, mais Yin. E isso foi uma grande coisa. Mas você tem que ter cuidado com o movimento, porque uma vez que começa e não há conscientização suficiente, pode continuar. E então a empatia pelos outros, que é uma grande coisa, acaba sendo distorcida ao ser levada ao extremo. Então você não pode dizer muitas coisas que antes diria. Não discorde de mim. Caso você discorde, é discurso de ódio. Não fale. Claro que existe tal coisa como discurso de ódio, e isso é claramente reconhecível. Esse foi apenas um exemplo de uma forma extrema de permissividade que acaba novamente se tornando controle. O extremo. A educação mudou muito, está muito mais respeitosa com a criança. O fim da punição corporal. Muitas coisas maravilhosas. Então, novamente, a permissividade ganhou tanta força que agora elas estão sem orientação alguma. Hoje em dia não querem mais diferenciar as realizações das crianças. Eu até entendo o motivo, é muito nobre. Ninguém se sente mais mal. Você é melhor do que ele. Você não é tão bom quanto ele. Quando eu era criança, lembro de muitas decepções esportivas, mas também muitas realizações em diferentes âmbitos. Essas competições serviram muito bem para eu descobrir no que eu era bom e potencializar esse lado. Perder ou ganhar não me tornou uma pessoa pior ou melhor. Apenas me deu mais direção nas minhas aptidões. Me mostrou no que eu era bom. Hoje em dia não existe mais isso. Todos ganham uma medalha de ouro. Não precisa fazer esforço porque não querem magoar as crianças. Será que isso é bom? Teremos que ver. Nada em excesso. Não me matou o fato de eu ter perdido em tantas competições, pelo contrário. Sinto que essas decepções me prepararam melhor para a vida. E se você é um adulto bem formado, concorda comigo que estamos ganhando e perdendo literalmente todos os dias. Esse é apenas um exemplo de uma polaridade extrema do Yin nos momentos atuais. Hoje, uma criança de 7 anos já tem mais autoridade para definir o próprio sexo do que os pais. No Canadá e Estados Unidos, por exemplo, há novas leis que dão poder ao Estado de tirar uma criança dos pais, caso os pais se recusem a levar essa criança para um tratamento hormonal. Parece incrível, mas tem acontecido por todo o mundo. Por isso temos que ter muito cuidado com o equilíbrio entre as duas energias. Talvez na vida você se incline mais para um lado ou para o outro, entre o masculino e feminino, entre a atividade e a passividade, a luz e a escuridão, o amor e o ódio, o calor e o frio. E está tudo bem. Pelo menos agora você tem o conhecimento. Equilibre a energia Yin e Yang em sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Nós somos a Ordem Esotérica do Sétimo Raio e trabalhamos no processo de conscientização da Terra, tornando a espiritualidade prática e parte do nosso cotidiano diário. Maiores informações sobre a nossa Ordem Esotérica e cursos online na descrição. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com amigos e familiares para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Tenha um ótimo dia. Namastê.